Atlético Mineiro 1, Fluminense 0. Esse foi o placar do jogo de volta da Copa do Brasil e o Fluminense dá adeus à Copa do Brasil. Lamentável. Eu sou Alexander Guimarães, aqui é o canal Flu-na-Lata, um canal dedicado à nossa grande paixão, o Fluminense Futebol Clube. Se você gostar desse vídeo, dá um likezinho aí, se inscreva se você ainda não for inscrito, compartilhe com os amigos que o Flu-na-Lata agradece. Bom, galera, perdemos para o Galo mais uma vez, já tínhamos perdido no Engenhão por 2-1, perdemos agora por 1-0, uma partida que o Fluminense começou muito bem, né? Parecia que, né, uma cabeçada do Fred, um defesaço do goleiro do Atlético Mineiro, depois um lance que o Caio Paulista, o goleiro do Atlético Mineiro saiu mal, o Caio Paulista consegue tomar a bola sobra para o Luiz Henrique chuta, mas a bola vai para fora, chuta meio torto, né, meio sem jeito. O Atlético Mineiro também teve duas chances boas para marcar, um primeiro tempo equilibrado, um primeiro tempo que a gente quer ver no Brasileirão, inclusive, né? Fluminense que vem de duas boas vitórias, né? No sufoco, no final, né, o Marcão? Essas suas mexidas, hein? 2-1 sobre a Chapecoense lá em Chapecó, né? Gols do Bobadilha, que substituiu o Fred, do Luiz Henrique, que substituiu o John Arias, né? O Fred foi poupado e o John Arias teve o falecimento da avó do John Arias, ele teve que ir à Colômbia por conta dessa situação. 2-1 Fluminense contra a Chapecoense, e no jogo com o São Paulo, os gols todos no segundo tempo. Os gols do Fluminense, Nino fez 1-0 para o Fluminense na cobrança de escanteio, a bola sobra para ele faz como um típico centroavante, o Nino faz 1-0 para o Fluminense, e depois São Paulo empata, o Fluminense chega ao segundo gol, lançamento primoroso do Fred, Luiz Henrique ganha do Miranda na corrida, de biquinha lá Romário, toca no cantinho do Thiago Volpe, 1-0, 2-1 Fluminense. Essas vitórias animaram, né, o Fluminense foi para 28 pontos, tá agora no G7, mirando, quem sabe, vaga na Libertadores, né? E esse primeiro tempo motivou a gente, terminou o primeiro tempo, pô, agora, pô, é isso aí, o Atlético Mineiro é o líder do campeonato, mas aqui é o Fluminense. Aqui é o Fluminense ainda, né? Graças a Deus, né? Mas o Fluminense, segundo tempo, cara, o Atlético Mineiro melhorou, foi para dentro, conseguiu um gol logo no início do segundo tempo. Danilo Barcelos levantou o bracinho. Danilo Barcelos vem substituindo o Egídio, que também sentiu aí o problema na coxa, né? Danilo Barcelos levantou o bracinho, a bola bateu, o VAR sinalizou o pênalti, o Hulk bateu 1-0. E com esse 1-0 o Fluminense teria que virar a partida para levar para os pênaltis, né? E aí complicou, né? O Fluminense se enrolou todo, o Marcão fez as substituições assim. O Wellington, que estava jogando no lugar do André, que fez um primeiro tempo razoável, estava fazendo um segundo tempo ruim. Aí ele tirou o Wellington e botou o Calegari, quer dizer, podia ter botado o Wallace, que é um jogador mais ofensivo e é um volante, né? Mas enfim, botou o Calegari. Aí ele tirou eu acho que foi eu não sei se foi o Luiz Henrique ou o Caio Paulista para botar o Bobadilha junto lá com o Fred. Aí depois ele tirou o Fred para botar o Abel, né? O Abel, bola conseguiu mais uma partida que o Abel não consegue render nada. A bola vem para ele e não rende nada. Enfim, aí ele chegou a botar o John Arias também. Eu acho que, se não me engano, ele botou no lugar do Nonato. João Arias foi o que tentou alguma coisa, assim como o Gustavo Apes, que entrou. Pelo menos esses dois aí eu acho que foram substituições boas, né? Até a entrada do Calegari. O Calegari não é um cara muito ofensivo, mas é melhor do que o Wellington. O engraçado é o Marcão botar o Calegari como volante. Quer dizer, engraçado, né? De repente, enfim, ele enxergou, depois de muito tempo, numa situação dessa, o Calegari como volante. Vai entender. Mas enfim, a verdade é que o Atlético Mineiro teve muito mais perto de fazer um segundo ou terceiro gol do que o Fluminense empatar a partida. Essa que é a verdade, né? O Marcos Felipe fez pelo menos umas 3 grandes defesas. Eu acho que só no segundo tempo, no primeiro tempo também fez uma grande defesa. Acho que só no segundo tempo foram 3 grandes defesas. Isso mesmo, umas 3 grandes defesas só no segundo tempo. E o Fluminense perde essa partida. E agora só nos resta o Brasileirão. O que a gente espera do Brasileirão, né? A gente espera
Primeiro, justamente o que eu falei, que o primeiro tempo do Fluminense sirva de modelo para as próximas partidas no Brasileirão. O primeiro tempo do Fluminense foi um primeiro tempo bom, então que ele sirva de modelo para as próximas partidas, né? Segundo, que a gente não fique tomando sufoco como aconteceu nas duas vitórias contra Chapecoense e São Paulo, desnecessárias, essas mexidas do Marcão que bota o time recuado lá atrás segurando 2-1, né? Foram os placares das partidas sem necessidade, né? O Fluminense tem que agredir o ganho de 2-1, tem que ir lá, agredir o adversário, sair em contra-ataque. Primeiro que ele pode fazer o terceiro gol e faturar e liquidar a partida, e segundo, mesmo que não faça, não chama o adversário para dentro dele do jeito que chamou nessas duas partidas, né? Foi um desespero, a gente ganhou, mas foi um desespero, né? Enfim, e a terceira coisa que a gente tem que esperar é o que eu falei no vídeo anterior, o Marcão começar a usar jogadores que rendam alguma coisa, né? O Bobadilha até que jogou direitinho, tem entrado bem, mas está longe de ser um jogador ideal para puxar contra-ataque. Não é dele, é mais um cara lá pesadão, centroavante lá dentro da área. O Abel Hernandes não está rendendo nada. O Wellington não é um jogador que você possa contar muito. Então, você poderia usar o Wallace, como eu já falei no vídeo anterior. Usou, que bom hoje o Gustavo Apes, apesar de ter sido no fogo, pelo menos entrou. John Kennedy e Matheus Martins arrebentando no sub-20, né? Seja pelo Carioca. O Fluminense hoje até venceu o Vasco por 2-0 no estádio das Laranjeiras. O Fluminense está classificado para a final do Carioca sub-20. Gols de quem? John Kennedy, o Matheus Martins fez o primeiro gol, o John Kennedy de pênalti o segundo gol, né? O John Kennedy já tinha feito 2 gols no Vasco lá em São Januário, foi 2-2 em São Januário. Na partida de ida, na volta 2-0 Fluminense na final do Carioca Sub-20. No Brasileirão Sub-20 também, John Kennedy fez gol contra o Botafogo, fez gol contra o Palmeiras. O Matheus Martins também fez 2 gols no Botafogo, contra o Botafogo foi 4-1 o Fluminense, contra o Palmeiras foi 1-1, né? Mas os caras estão fazendo um gol no Sub-20. Ah, mas o Sub-20, Alexandre, é diferente. O ritmo de competição é diferente do profissional. Realmente é. Mas os dois estavam no profissional. Aí eles voltam, andam para trás igual caranguejo. Como é que é isso? Sendo que alguns jogadores que o Marcão está botando no banquinho para utilizar, que bota para jogar, não estão jogando nada. No jogo com o São Paulo, o Marcão tirou os 2 pontos. Tirou Luiz Henrique, Caio Paulista. Sempre faz isso como o Roger fazia. Porque os caras se cansam. Aí ele não tinha um John Kennedy, que não é ponta, mas é um jogador mais móvel. Não usou o Gustavo Apes nessa partida contra o São Paulo. Não tinha o Matheus Martins. Não tinha um outro ponto, um outro garoto. Aí bota o David Braz, outro zagueirão, 3 zagueiros. Aí bota o Samuel Xavier improvisado como ponta direita. Quer dizer, umas coisas assim que não dá para entender. Então a gente espera isso também, né? Que o Marcão tenha mais coerência, utilize mais os garotos. Ah, legal se a gente for campeão carioca sub-20, com, com o John Kennedy e o Matheus Martins fazendo gols. No Brasileirão sub-20 também o time reagiu, muito por conta da presença dos dois, né? Tá lá entre os 8 primeiros para classificar. Mas, cara, a base não é para ganhar campeonato. Sub-20, sub-17, sei lá o que. É legal, a gente vai comemorar. Mas a base serve para ajudar o profissional. É base, o próprio nome está dizendo, é a base. Se você não tem no profissional jogadores que estejam rendendo, você tem que usar a base, né? Marcão, olha na base, cara. O Wallace mesmo podia ter entrado nesse jogo. Marcão, facilita a sua vida. Eu não sei se esses jogadores entrassem, se o Fluminense teria um destino diferente nessa partida com o Atlético Mineiro. Mas pelo menos a gente ia ter mais jogo no segundo tempo, né? Que a impressão que deu que, cara, o Atlético Mineiro ainda bem que perdeu muito gol e o Marcos Felipe estava inspirado, baixou o castigo no Marcos Felipe. Senão a coisa podia ter ficado feia, muito mais feia do que ficou com a eliminação na Copa do Brasil, né? Bom, falar um pouquinho sobre a saída do Nenê. A saída do Nenê foi bom para os três, para o Fluminense, para o Nenê e para o Vasco, na minha opinião. Nenê, pelo que a gente viu aí nas entrevistas, inclusive ele comentando lá pro pessoal, já pro pessoal do Vasco da Gama,
comentar, vi aí também, li uma matéria no All Sport falando sobre toda a trajetória do Nenê em outros times e também no Fluminense, principalmente no Fluminense, né? O Nenê estava, pelo visto, insatisfeito na reserva, mesmo jogando mal, ele quer jogar, mesmo ele, né? Ele deve achar que deve sempre jogar bem, né? Sempre vai resolver as coisas. Mesmo jogando mal, ele queria estar atuando, estava insatisfeito com a reserva. O Fluminense não tinha sinalizado uma renovação de contrato e ele quer jogar mais tempo, né? Ele está com 40 anos, mas quer jogar mais tempo. O Vasco acabou assinando com ele com um contrato até pelo menos final do ano que vem, quer dizer, já garantiu mais um ano aí de carreira. Baixou até bem o salário dele para assinar com o Vasco, pela a informação do Globo Esporte. Ele diminuiu mais de 70% do salário dele que ele ganhava no Fluminense para atuar pelo Vasco da Gama, né? Então o negócio dele era querer jogar, garantir um outro contrato até o final do ano que vem. Enfim, insatisfeito com a reserva, foi para o Vasco. O Vasco ganha um jogador que pode ajudar bastante o Vasco da Gama lá, principalmente na Série B, que o nível não é tão alto como o da Série A. E o Fluminense acaba se livrando do problema de ter um jogador insatisfeito pelo visto, né? Inclusive quando foi substituindo naquele jogo contra o América Mineiro, que o Fluminense perdeu de 1-0, ainda com o Roger Machado, chutou placa de publicidade, vocês se lembram disso, devem se lembrar disso. Um jogador insatisfeito, um jogador que tinha um custo muito alto e não estava rendendo. O Fluminense vai até economizar 900 mil reais no mínimo aí de salário aí dele, fora se você pensar décimo proporcional, 13º, ainda vai economizar um pouco mais, né? E o Fluminense tem que começar a pensar, não sei se já para esse ano, se vai dar tempo, mas para o ano que vem, um meio campista que possa, mais jovem, mais novo, que você possa fazer na frente, recuperar um investimento, um meio campista que realmente possa ajudar mais tempo o Fluminense e não no caso do Nenê, que você via que era um jogador, até pela idade, só valia a pena, dentro de um bom senso, se você botasse ele no final do segundo tempo ou até o primeiro tempo no máximo. Essa aqui é a verdade, né? O Fluminense fez um investimento em John Arias, fez investimento agora no Caio Paulista, até bem alto até. Fez um investimento em mais quem? No Gustavo Apes, contratou em definitivo o Gustavo Apes. Então são investimentos que você pode ter recuperar, fazer uma venda, são jogadores jovens, até tecnicamente, esportivamente é importante. As Fluminense tem que no ano que vem partir para isso. Não pode ser, já estão falando aí. Tem uma boa turma aí que podia partir numa barca no ano que vem. Mas como ainda tem essa temporada, tem muita água para rolar e ainda tem 18 rodadas no Brasileirão e a gente ainda pode chegar, conseguir uma vaga de Libertadores, vamos levando, esperando que o Marcão opte por melhores jogadores, dê mais oportunidade a galera de Xerém, mais gente de Xerém importante. O Wallace, vou repetir, o Wallace, encheu o saco do Marcão. O Wallace, John Kennedy, Matheus Martins. Essa turma aí podia dar mais qualidade ao time do Fluminense. Ah, mas a garotada pode errar, cara. Errar mais do que esses caras aí contratados que não estão rendendo, eles não vão errar não, meu filho, não vão errar não. Enfim, Marlon também na lateral esquerda, acho que seria, não que o Marlon seja o supra-sumo, né? Mas, cara, Egídio, Danilo Barcelos, eu acho que tá complicado essa turma aí. Eu tô pensando até na lateral direita, pelo que eu vi, o Johnny no sub-20, eu gostei do Johnny. Samuel Xavier, mais ou menos, ficou bem mais ou menos Samuel Xavier, lamentavelmente. E o Calegari, ele quebra um galho. Será que o Johnny também? Tô pedindo até o Johnny, que até na lateral direita a coisa tá meio difícil. Galera tricolor, um abraço a todos. Esperamos boas novas do Fluminense. Segunda-feira, se não me engano, eu acho que é segunda-feira, se não me engano, jogo contra o Cuiabá pelo Brasileirão. Se não adiarem a rodada, né? Tem uma história de querer adiar a rodada, porque o Flamengo tem a liminar aí com o público. Vamos ver que confusão que vai dar. Se vai adiar a rodada, se vai ter rodada. Se não adiar a rodada, o Fluminense joga na segunda-feira contra o Cuiabá. Vamos acompanhar. Um abraço a todos, saudações tricolores e até!